Então, entrando aqui no texto, os 7 pontos Lojong, do Geshe Chekawa, com o comentário do Dogs Medzangpo. A gente está ainda na segunda parte, né, no segundo ponto Lojong, o segundo ponto da alquimia mental, do treinamento ou da transformação da mente, que trata da prática principal. A gente já viu que a prática principal é bodhicitta. A nossa última reunião foi sobre bodhicitta última. O vídeo já está no canal do YouTube, então para quem ainda não viu, para quem perdeu, a reunião está praticamente inteira lá. E hoje a gente entra na bodhicitta relativa. Então, o treinamento em bodhicitta consiste em duas partes: cultivar a bodhicitta última e cultivar a bodhicitta relativa. Então, a bodhicitta relativa também consiste em duas partes. Lembra que os budistas gostam de fazer listagens infinitas, né? Tudo vai sendo dividido em tópicos. A primeira é a meditação e a segunda é a pós-meditação. Com relação à meditação, o texto raiz diz: isso é extremamente importante. Então, aqui é o Togsmed fazendo essa introdução, e o texto raiz é esse pequeno verso aqui, ou essa pequena linha do Chekawa que cita o Shantideva. Isto é extremamente importante. Como disse Acharya Shantideva, quem quiser ter proteção, rapidamente para si mesmo e para os outros, deveria praticar este que é o mais sagrado dos mistérios, a troca de eu por outros. Aqui ficou do eu pelos outros, vamos melhorar esse português aqui. A troca de eu por outros, né? Porque não é só uma questão pessoal, mas é um ensinamento geral aqui. Então, quem quiser ter proteção, isso nos remete muito àquela ideia de como você não vai ficar à mercê do karma, como você não vai ficar à mercê do seu karma negativo. O que que é o karma negativo? São aquelas ações, são as consequências das ações e são as próprias ações que causam danos aos outros seres. Então a gente sempre vê aquela listagem de várias ações não virtuosas, né? No caso da literatura indo-tibetana, principalmente as 10 ações não virtuosas. Alguém consegue recapitular essas 10 ações não virtuosas? A gente já viu bastante aqui. A gente está desde 2020 vendo essas 10 ações não virtuosas. Quem lembrar aí quiser colocar no chat, sem colar, quais são essas 10 ações não virtuosas? Então, não praticar essas 10 ações não virtuosas é uma forma de já buscar essa proteção. Mas só isso não é o suficiente. Isso está ligado àquela paramita Shila, né? A paramita da harmonia, você ter uma conduta harmônica de corpo, de fala e de mente em relação ao Dharma, em relação aos princípios, aos preceitos e em relação à própria natureza Buda, em relação às próprias aspirações mais elevadas que nós temos. Então, buscar uma vida que esteja em harmonia com a nossa, entre aspas, com a natureza Buda indestrutível presente dentro de nós. Lembra que eu falei de Alaya na última reunião, né? Que eu até trouxe aquela passagem da Voz do Silêncio que fala, parafraseando aqui, né, que todos têm a laia em si, mas de tão pouco ela serve, porque todos estão desconectados de Alaya. Todos vivem no estado de cisão de Alaya devido ao mecanismo de Alaya Vijnana, devido ao mecanismo da ignorância de Avidya, que faz com que a gente confunda esse senso de um eu separado, com que a gente confunda um instrumento de relação no mundo, um instrumento de conhecer o mundo por meio dos sentidos e do pensamento, faz com que a gente dê uma existência separada, inerente a esse eu que percebe as coisas e não percebe algo que está além desse próprio eu, algo que está além da dualidade ou da multiplicidade. Então, isso faz com que a gente haja guiado por esse eu. E isso resulta em sofrimento. Então, quem quiser ter uma proteção para este eu, até se você quiser
ter proteção para este eu, já que é esse nosso senso de eu que faz com que a gente sofra. Se você não quer sofrer mais, troque este eu por outros. A gente vê naqueles passos na literatura mahayana, que depois o Tsongkhapa vai falar, né, sobre esses três aspectos da senda. O primeiro é a renúncia, e bodhicitta é o segundo aspecto. O primeiro é a renúncia no sentido do desapego. Você vai percebendo como ações não virtuosas causam danos aos outros seres e causam danos a si mesmo. Como que essas ações causam insatisfação, dukkha, causam sofrimento. Você tenta, então, não praticar essas ações mais, vai reduzindo os danos. E o segundo aspecto da senda é justamente bodhicitta, é justamente buscar gerar essa mente do despertar, essa mente altruísta, essa mente que tira o foco do eu, porque a maior de todas as renúncias é a renúncia ao eu, e se volta para o benefício de todos os seres. E isso é o Lojong, essa é a transmutação mental que nós estamos estudando aqui. Então, se você quer ser rapidamente protegido, gere bodhicitta rapidamente. O caminho é demorado, o caminho é longo, a Irenice tá aqui concordando, o caminho é gradual, mas o fato é que se a gente for pensar no esquema de várias vidas, se a pessoa entra nesse caminho e se mantém estável, minimamente nesse caminho, ao longo de várias vidas, é até razoavelmente rápido em termos, né, de um Kalpa, de um Manvantara, sei lá, é razoavelmente rápido, mais rápido do que alguém que fica toda hora escorregando, né? Que hora tá muito focado, hora não tá mais. E aqui eu tô falando não só numa única vida, né? Mas em termos de várias vidas. E é claro que a gente não lembra das nossas vidas passadas. Isso é um problema kármico nosso também, né? Se a gente fosse bodhisattva, um bodhisattva elevado, a gente lembraria. Mas como nós não fizemos a troca de eu de eu por outros, ainda não somos bodhisattvas elevados. E esse aqui é o mais sagrado dos mistérios, né? É o grande mistério, é a grande apoteose, digamos assim. É você superar esse poder de avidya. Que isso aqui vai ter várias camadas, né? Desde começar a praticar dana, praticar a generosidade, até de fato quando o bodhicitta vem e quando a sabedoria desperta, ou quando se alcança prajna, e quando se esvazia de eu, quando se percebe que o eu é vazio de existência separada, que o eu e os fenômenos são vazios de existência separada. E percebendo então Shunyata, percebendo o vazio, não há mais espaço para ter foco no eu, já que eu e outros estamos nessa interdependência profunda. O Sérgio citou aqui no Novo Testamento, Jesus disse para dar a outra face. Poderíamos interpretar como uma espécie de trocar eu por outros. Acredito que sim, Sérgio. A gente vê muitos ensinamentos budistas que se aproximam dessa ideia, né? Aquela ideia de você não reagir, mesmo quando alguém te atacar, você não reagir na mesma moeda. É claro que isso sempre vai ter um limite, né? Em algum momento, a autodefesa vai ser necessária, mas a ideia é justamente você não reagir com aquela mesma intenção de causar danos, mesmo que você se defenda, mas não é com aquela mesma intenção de fazer o outro, de destruir o outro, de atacar o outro. Algum comentário até aqui? Algum adendo? Alguém gostaria de levantar a mão? A Irenice colocou aqui as 10 ações não virtuosas, né, que são as 3 de corpo, 4 de fala e 3 de mente. Matar, roubar, ter má conduta sexual, mentir, caluniar, usar de fala agressiva, usar de fala fútil ou tagarelice, ter cobiça, ter maledicência, e ter visões errôneas. Essa 9 não é exatamente maledicência, é malícia, que é no sentido de você ter uma intenção ruim em relação ao outro, né? Porque maledicência é falar mal do outro. Ela entraria nas ações de fala. Ela entraria naquela de causar discórdia entre as pessoas.
Algumas pessoas colocaram não matar, não ter pensamentos maliciosos, raiva, inveja, que querendo ou não estão relacionados também com essas essas ações. A Erinice falou que numerou realmente do jeito tibetano. E calúnia também é uma outra palavra, né, que poderia ser usada aqui, no sentido de maledicência ou de causar, semear a discórdia. Então agora o próximo ponto aqui, entrando na bodhicitta relativa, em que ele fala da troca do eu pelos outros. Quantos slides eu repeti aqui? Agora eu tô vendo foram uns 13 slides. Eu tripliquei o primeiro slide. Ok. Então, a menos que eu possa doar a minha felicidade, aqui ainda são versos que o próprio Chekawa cita do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. A menos que eu possa doar a minha felicidade em troca do sofrimento dos outros, não alcançarei o despertar que procuro, e mesmo no samsara, não encontrarei alegria. Para aliviar os danos que me foram causados, portanto, e para pacificar o sofrimento dos outros, vou me entregar aos outros e apreciá-los como aprecio a mim mesmo. Diga, Cláudia. Acho que o seu microfone tá desligado. Tava Agora mesmo. sim. Diz uma coisa, eu não sei se eu esqueci ou se eu não peguei mesmo. Tudo bem, a gente está falando da bodhicitta relativa, não é isso? Uhum. E a bodhicitta última? Foi a Nós vimos aula na passada? final a reunião passada. Tá no YouTube Ah, a, tá, a reunião tá. passada, que ele até faz Acho uma que eu tô... relação, né, com essa Bodhicitta última com a Laia. Né? Você chegar o que seria essa mente plenamente desperta, né? É aquela ah, mente que está conectada com a Laia ou com o Atman, e, portanto, só há altruísmo nessa mente, porque ela percebe essa mesma natureza nos outros seres. Tem até um trecho que ele fala fixamente em Alaya, né? E aqui a bodhicitta relativa é essa bodhicitta na prática que vai ter a dimensão de é uma intenção, mas também é um engajamento, né? E esse texto então ele vai falar muito sobre isso. A gente tentar gerar essa intenção e depois então colocar essa intenção em prática por meio do cultivo das paramitas, por meio do cultivo das virtudes. tá bom, obrigada, Bruno. Obrigado. Mas alguém gostaria de fazer um comentário até aqui? Então vou continuar. Então aqui ele está reforçando essa ideia, que na verdade até é uma ideia simples de entender. O problema é colocá-la em prática. Então, enquanto eu não puder doar a minha felicidade em troca do sofrimento dos outros, ainda tem um eu ali. Né? Ainda tem um apego ao eu. Um eu que se foca na sua própria felicidade. Que é o que a gente vai ver em outras literaturas chamado de auto-sacrifício, por exemplo. Né? Esse altruísmo, enquanto ele não for alcançado, enquanto o bodhicitta, de fato, não for alcançada, mesmo no samsara, eu não encontrarei alegria. E eu não alcançarei o despertar que procuro. Porque qual é o despertar que ele procura? Ele tá querendo só se libertar do samsara? Ou ele tá querendo algo mais? Fica, fica a pergunta. Qual é esse despertar que o Shantideva procura? Porque tem budismos que não vão dizer que eu preciso trocar o meu sofrimento pelo dos, ou pegar o sofrimento alheio, né, e doar a minha felicidade. O Theravada não diz isso para as pessoas. Né? Ele está querendo se libertar para ajudar os outros, como disse a Irinice. E esse despertar que ele almeja alcançar, então, é o despertar de um Buda. É o pleno despertar, o completo despertar. A Ismênia que completou, a compaixão por todos os seres, que faz parte desse processo que leva para o completo despertar
de um Buda. Então é sempre bom aqui a gente enfatizar o que que é o Mahayana e do que ele está falando aqui, né? O despertar que ele procura é o despertar da senda Mahayana, do veículo universal, o grande veículo que abarca todos os seres, e não do Hinayana, o veículo da libertação individual, né? Traduzido às vezes como o veículo menor, porque ele é incompleto, ele não leva para o pleno despertar de um Buda, ele leva para uma espécie de uma libertação temporária, que inclusive acaba quando o Kalpa acaba, quando a era cósmica acaba, a pessoa tem que renascer, porque ela ainda não alcançou a sabedoria, a onisciência de um Buda e porque ela não despertou Bodhicitta. Ela apenas desligou, e um desligamento que dura um longo período, ela desligou as suas perturbações mentais. O que para o mundo seria muito bom se todo mundo conseguisse fazer isso. Seria e não seria, né? Porque aí não teria bodhisattvas. E os bodhisattvas são necessários para auxiliar os outros seres. Então, o Mahayana realmente ele se mostra como esse caminho completo. O D'Alembert comentou: pelo budismo do grande veículo, não basta sair da caverna. Seria necessário ajudar o outro a também sair da caverna, não é isso? Exatamente, D'Alembert. É necessário ajudar que os outros saiam da caverna também. Por isso que o Platão falou do mito da caverna. Ele estava tentando ajudar os outros a saírem, né? Ele tinha. Tô brincando aqui, ele tinha um voto mahayana. Estou brincando, mas é claro, ele não tinha um voto mahayana formalmente falando, mas é claro que aquela. Algo correspondente ao que seria o voto mahayana no budismo. Esse mesmo ideal de beneficiar os outros seres estava lá, assim como a gente vê na tradição cristã também. A Creusa comentou: são conceitos bem desafiadores, dado o momento em que vivemos, numa sociedade tóxica. É necessário fazer um filtro do tipo de pessoas que queremos por perto. É um exercício demonstrar compaixão por todos os seres. Sim, e na verdade o mundo sempre foi tóxico, né? O samsara é tóxico. A vidya é um veneno. A ignorância é um veneno. Tanto que os textos chamam a vidya de veneno, os três venenos: o veneno do apego, da aversão, da confusão. Tem outros tipos de venenos também. A gente até vai ver sobre esse termo veneno. Se estamos envenenados, é porque a gente está. A gente é tóxico, está no mundo tóxico, porque esse mundo ele foi organizado por nós desde tempos sem início, principalmente aqui na Kali Yuga, onde na qual nós estamos agora, né? E que não começou hoje, desde que há registros da história, nós já estamos na Kali Yuga. Mas o fato e o desafio é justamente a gente tirar essa toxicidade de nós. E o Lojong é essa transmutação. É você transformar esse veneno em antídoto. Ou aplicar o antídoto que vai remover esse veneno. Essa é a grande alquimia mental. Ou a grande transmutação. É claro que, em relação ao que você falou, né, esse critério que a gente tem que ter em relação a quem a gente quer perto de nós, isso os próprios textos budistas recomendam. O cuidado com as companhias. Com as companhias, as interações mundanas que nós temos com as pessoas, né? Aquele cuidado de que, eu não vou me envolver com aquele grupo de pessoas, porque aquele grupo de pessoas está me desviando do meu foco principal, da minha meta principal, que, digamos, é a prática do Dharma, por exemplo, né? Então, aquela velha história que mãe fala para adolescente, né? Cuidado com as companhias. Isso vale para adultos também, isso vale para pessoas em qualquer idade. Claro que um adolescente pode ser mais suscetível, né? E é claro que o problema é que hoje em dia a gente vive nesse mundo que as pessoas estão sempre online, sempre com excesso de comunicação, um bombardeio de informação e de comunicação e de interação. A humanidade ela tá um pouco astralizada nesse ponto, né? Porque ela tá muito emotiva, porque não tem muito tempo para refletir, para processar todo esse fluxo de interações, de informações, etc. Então, tem que saber também, hoje em dia, para a pessoa tentar incorporar a prática budista no seu dia a dia, ela tem que saber filtrar
tudo isso também, né? Não dá para querer ter uma vida meditativa, contemplativa e passar 24 horas do dia falando no WhatsApp. Porque isso é a ação errônea da tagarelice, que a gente viu lá. Uma daquelas ações errôneas que tem que ser deixadas de lado, né? Que tem que ser superadas. É muito blá blá blá, né? A todo momento. E muito blá 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 e muita maluquice também a todo momento. E principalmente muita maluquice travestida de ensinamento espiritual também que se espalha por esses ambientes hoje em dia. Então, buscar o recolhimento, assim, não importa se você estivesse na Roma antiga, na Índia antiga, na Grécia antiga, em alguma região do Império Inca, ou do Brasil do século XXI, é sempre necessário em algum momento você se recolher, né? Ter algum momento, alguma hora de recolhimento ao longo do seu dia, ao longo da semana, e cada vez mais buscar se desidentificar, se apartar dos condicionamentos culturais, se apartar do que as massas, para onde as massas nos empurram. Porque isso é seguir a vida, é seguir uma vida automática, né? Uma vida de inércia. E aí você não está realmente se questionando sobre o que que é essa natureza da mente, minha e das outras pessoas, porque isso é coletivo, que nos impulsiona para tanto caos e para tanta desarmonia desde que o mundo é mundo, né? Eu acho que o Jung, e aí a Marina pode até complementar, né? Porque ela que tem leitura aqui de Jung, eu só li muito en passant, né? Acho que o Jung também lida muito com isso, né? Fala muito dessas questões, quando ele vai falar da psicologia das massas e esse cuidado que a gente tem que ter, né? E que o próprio processo de individuação, que eu entendo que esse processo de individuação do qual ele fala tem muito a ver com o processo de libertação, né? Então, esse processo, ele também inclui a pessoa se voltar para dentro e não ficar tão à mercê, né, do mundo lá fora, do caos lá fora. E, ao mesmo tempo, fazendo isso com um senso de compaixão, não fazendo isso com o senso de que eu sou melhor do que os outros, ou de um senso de que os outros que se lasquem, os outros que cuidem de si, mas fazendo isso para que a gente possa se qualificar e aí poder auxiliar os outros de uma forma muito mais eficaz e efetiva. Lembra que os textos sempre falam que em algum momento a pessoa se recolhe na floresta. E a gente pode entender isso de uma forma metafórica, né? Ninguém aqui vai se recolher na floresta. Se eu me recolher no mato, eu morro na primeira semana. Primeiro inseto que picar aqui já morro de febre amarela. Não dá para fazer isso. Mas a questão é como buscar esse recolhimento que é necessário para que depois sim a gente comece a conseguir atuar mais. Mas o comentário que eu queria fazer é em relação a essa frase, né? A menos que eu possa doar a felicidade em troca do sofrimento dos outros, né? Doar a minha felicidade, me fez lembrar uma vez que eu ouvi o Alberto falando o seguinte: a gente não vê Bodhisattva dando sopa por aí. E ele falou assim, e eu estou falando nos dois sentidos, dando sopa no sentido de que é raríssimo um Bodhisattva, né? E no sentido de que ele não fica fazendo ações de doação de coisas, ainda que Dana seja uma dessas qualidades, mas é isso que o Bruno estava falando. Essa Elojong é essa mudança de foco dos seus objetivos de vida. Então, não é tanto compartilhar aquilo que se conseguiu a partir de propósitos próprios, a partir de propósitos egoístas, vamos dizer, e daí você conseguiu e você vai compartilhar aquilo que você teve. Esse Lojong aqui, que o Bruno tem chamado, eu sei, atenção sempre, mas só confirmando, só reforçando, é essa mudança de foco de vida, é essa mudança de. Viu, Bruno? Melhorou? Melhorou para você? Você está com o som desligado. Como que tá agora?
Tá falhando ainda para vocês? Não? Agora tá bom. Beleza. Beleza, então. Aí eu só estava chamando a atenção rapidamente que essa questão de trocar a felicidade nossa pela dos outros é mais do que aquela dana primeira, que é a da doação, daquelas coisas que os nossos méritos e esforços proporcionaram. É uma mudança de foco, uma mudança de você, isso que você estava falando, de você procurar se capacitar, procurar se desvencilhar cada vez mais dos seus objetivos próprios para se capacitar para manter esse ensinamento disponível, o ensinamento da linhagem disponível sempre. Ainda em cima do que Marina falou e o que você falou, claro, que o objetivo, a missão de um Bodhisattva é, é trazer o ensinamento, o Dharma, para nos libertar. Mas eu penso que, para a gente vai começando a dar a partir do que pode. Se a gente não pode ainda dar o ensinamento, oferecer, ofertar, divulgar, então a gente começa pela dana mais simples mesmo, que é a material, é a mais fácil. E são passos, né? Um Bodhisattva, que ele já coloca para nós, para a humanidade, o Dharma, ele começou em um passado longínquo, começando pelo mais simples, pelo mais fácil, né? Porque, de repente, pode ser que alguém pense, então eu não consigo passar isso para ninguém, divulgar o Dharma, então sabe? Então, eu acho que a gente deve começar de onde está, né? Era só isso. Exatamente, né? O caminho é gradual e a gente faz o que é possível, né? É um passo de cada vez. O D'Alembert comentou aqui que eu tenho que passar pela lição de me libertar da conexão para continuar a reunião, me libertar da conexão ruim, né? Tinham mais alguns comentários, deixa eu ver se eu não perdi. Ah, não, eles estão aqui ainda. Então, o Jovan tinha comentado, uma questão que estou refletindo atualmente é porque eu quero ter razão na maior parte do tempo. Cheguei à conclusão que prefiro ter razão ao invés de felicidade. Felicidade me parece um sentimento muito egoísta, mas ter razão também pode ser, tudo depende do referencial. As pessoas quererem ter razão a todo momento, batendo boca com os outros, como é o que acontece hoje em dia, né? Como eu tinha falado, a gente está nesse mundo tá na era da comunicação, da interatividade, da internet, etc. Isso é a mídia, né? O que que é a opinião, a minha opinião? Isso é o poder do eu, né? Então, quanto mais eu me esforço para me mostrar certo em relação aos outros, quanto mais eu acho que eu tenho que fazer os outros concordarem comigo, mais, na verdade, o meu eu está se inflando com aquela discussão, ou quando eu me ofendo com opiniões diferentes, etc, né? E esse é o grande desafio também de hoje em dia. E não que toda opinião esteja certa e que toda opinião esteja errada, que não haja nenhuma verdade. Não estou indo nesse sentido aqui. Mas a questão aqui é que a gente tem que reconhecer que cada pessoa está no seu processo, cada pessoa está no seu caminho, né? E que às vezes não vale a pena a gente se envolver em certas discussões, certos debates, apenas por uma questão de sentir que o nosso eu foi ameaçado pela opinião do outro. Porque a gente identifica, nós achamos que nós somos os nossos pensamentos, logo nós achamos que nós somos as nossas opiniões também. E esse apego a elas faz com que a gente se ofenda quando vê alguém dizendo algo que talvez não vá totalmente de acordo com aquilo que a gente pensa, né? E é claro que a gente vê isso muito nesses últimos tempos aqui. Nem estou falando só em questões de política, não. Eu vejo pessoas surtando por aí na internet por qualquer qualquer questão, do Big Brother Brasil até sei lá o que mais. Até questões muito bobas, na verdade, né? Então, e a gente dá tanta importância para isso, mas do ponto de vista do Dharma, do ponto de vista do Buda Dharma, isso é tudo futilidade. É tagarelice misturada com fala agressiva, misturada com
às vezes com calúnia também, né? Porque aí começam a atacar uma outra pessoa por trás, etc. Então, é tudo perturbação. E a gente tem que aprender a silenciar mais e falar menos. Diga, Cláudia. Bruno, eu fiquei um tempão com uma frase na cabeça. É, eu não sei nem de que dia foi essa aula sua, mas está anotada aqui. E eu andei pensando. Você diz assim, olha, tanto a existência quanto a não existência são consideradas semelhantes a um truque de um mágico ilusionista. Será que você pode dar uma passadinha nisso assim rápida? Claro, tanto a existência quanto a não existência, porque o nosso eu, ele não existe da forma que a gente acha que ele existe, né? Assim como esse mundo externo que a gente experiencia com os nossos sentidos, que a gente percebe por meio dos nossos sentidos, ele não tem essa concretude aparente, porque ele é vazio. E vazio aqui em termos budistas é interdependência, é zero, né? A palavra shunya é traduzida como vazio, também pode ser traduzida como zero. O zero da matemática foram os indianos que trouxeram, e em sânscrito é shunya. Então, é interdependência profunda, é uma intersecção total entre todas as coisas. É uma uma não indivisibilidade de nada. É como se eu quisesse achar uma partícula indivisível nas coisas e eu não consigo achar essa partícula, porque elas estão sempre surgindo mediante causas e condições e sempre em relação, em inter-relação, né? Umas às outras, sempre nesse estado de profunda interação, interconexão, numa teia realmente de causalidade, não casualidade, numa teia de causalidade profunda. A gente não consegue perceber essa teia, né? A gente olha aqui e tá tudo muito separadinho. Então, é esse truque de mágico que a gente cai, né? A gente cai nesse golpe da ignorância. A gente só percebe essa superfície. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que as coisas não existam. Até quando o budismo fala que o eu é vazio de existência inerente, não quer dizer que não haja nenhum eu em nós, que não haja nenhum senso de indivíduo em nós. Porque, em termos relativos, ele existe, né? E ele existe justamente devido a essa troca, devido a essa inter-relação. Eu percebo a diferença e eu me percebo dessa forma. Eu me defino a partir da minha relação com o outro. Então, esse meu eu, em termos relacionais, em termos relativos, ele existe. A realidade, ela existe também. As coisas do mundo, elas estão aí, embora não da forma que a mente as percebe, né? Devido ao poder da ignorância, devido ao poder de avidya. Então, por isso que os textos vão falar que a gente não deve cair em nenhum dos extremos. Isso aqui é a máxima também da escola madhyamika. Nem cair no extremo do eternalismo, de acharmos que cada coisa no mundo e que o nosso eu é uma coisa fixa e indestrutível, ou uma coisa que nunca, que tem uma essência particular, uma essência individual que nunca muda, um Atman individual que nunca muda e que é o que faz com que as coisas tenham essas características, né? Dizer que eu tenho essa cara porque eu tenho um fantasminha que tem exatamente essa mesma cara. E ele vai ser sempre assim. Um exemplo aqui bem simples, né, do que seria a ideia de eternalismo. E é um extremo no qual nós não devamos cair. E o outro extremo é o extremo do niilismo, que é o de negar a existência das coisas, de achar que, então se isso não existe, então nada existe. Se esse fantasminha, né, essa essência minha individual não existe, esse meu eu, ele é um fluxo, ele não é algo fixo e imutável, então nada existe. O mundo não existe, né? É só um mero equívoco.
um mero equívoco da minha mente. Tudo é apenas uma mera projeção da minha mente, né? É um dos lados para onde esse niilismo pode nos levar. O outro lado também é simplesmente não ver mais sentido em nada, né? Então, para que que eu vou me esforçar em me libertar do samsara? Se eu nem existo, para que que eu vou me libertar do quê? Né? Então, é melhor deixar eu morrer logo, né? Já que não vai ter nenhum tipo de existência fixa para esse eu. Então, é evitar esses dois extremos, e isso é o verdadeiro caminho do meio, que as pessoas falam bastante, mas que é muito mal compreendido. Isso é o caminho do meio em termos da filosofia budista, né? Que em sânscrito é chamado de Madhyamika, escola Madhyamika. E realmente a gente viu num texto aqui que o Togs Medzangpo, no comentário, eu acho, falava isso, né? Entender que é como um truque de um mágico, não cair em nenhum desses dois extremos, e entender que essas duas naturezas, essa aparente realidade que a gente percebe e a profunda interdependência e o vazio, elas existem simultaneamente. Nós simultaneamente estamos separados e simultaneamente estamos interdependentes. O problema é que a gente Travou, Bruno. Você travou, Bruno. Pelo menos para mim. sentido? Travou um pouco, Bruno. Travei? É, a Sua conexão hoje voz. está. Voltou. Voltou? Para Mas mim, voltou. Agora eu tô te ouvindo. onde foi que eu parei aqui? Que eu Foi fiz só uma. no finzinho, no Só no É, fim? foi finzinho. isso. Ah, tá, Só um pedacinho. tá. Mas fez sentido, então, o que eu falei, Cláudia. Eu estava, assim, eu confesso, Bruno, que eu sou meio perdida nessa parte. Aham, Mas, assim, eu estou indo, né? Que ele sim, fala, né? Os Budas supremos proclamaram que todas as coisas produzidas são como ilusões, sonhos, miragens, sim, né? Então, as coisas não são exatamente como a gente vê, né? exato, Eu estou caminhando exatamente. aí nesse, Vai- tô Vamos caminhando aí caminhando nessa parte, junto, e com o tempo isso vai mais ficando claro, né? mais familiar, esse tipo de linguagem vai ficando mais familiar para todos nós aqui. Então, e quando se fala que é como uma ilusão, é importante ressaltar que não é uma ilusão, é como, né? Porque é um Como, efeito assim? de uma má percepção, uma percepção errônea nossa. Mas o mundo existe, as coisas existem. E nós existimos também, de uma certa forma. Diga, Irenice. É porque às vezes pode-se pensar que tudo que acontece é bem concreto e Uhum, imutável, muitas vezes, né? Em se tratando exato. dos fenômenos, inclusive do eu. E, no entanto, tudo é impermanente, né? Eu penso que é Exatamente. nesse sentido, Cláudia. Assim, o eu, assim, eu vou aos pouquinhos, claro, assim, mas eu até peguei esse texto que eu achei muito bonito, né? Que ele ainda fala, são como ilusões, sonhos, miragens, reflexos no espelho, sombras, ecos, reflexos do lar na água, emanações mágicas, né? Assim, acho que isso também Sim, a gente volta tanto para o eu da gente, né? Assim, eu sim, consigo ver. Acho que eu só queria ver se eu estava entendendo realmente. sim. E tudo que a gente está vendo aqui hoje, né, nessa parte aqui do texto hoje, é justamente isso. Eu consegui ir além desse foco somente no eu, né? E a partir daí, como até a Marina tinha comentado, nesse voto do Bodhisattva, em que eu me entrego aos outros, né? Mas me entrego aos outros no sentido de que eu me entrego ao compromisso, ao voto do Bodhisattva de auxiliar os outros seres. Não é eu me entrego aos outros de os outros vão fazer o que quiserem comigo. É de mim, né? Porque às vezes as pessoas leem e entendem mal, né? Aí acham que a compaixão budista é você ser aquela pessoa meio bobona, que todo mundo Sim, pisa em você, e a ideia não é essa. Muito pelo contrário, gente, a compaixão budista ela pode ser irada às vezes também, né? Ela sim, pode ser de uma sinceridade brutal. Então, então a gente tem que inclusive ter cuidado quando vê esses ensinamentos para não mal interpretá-los, né? Não cair numa má interpretação, nem de um lado
nem pro outro, né? Tudo, Nem, até nem, que você pode nem, virar um saco de pancada, né? nem virar um saco de pancada e não virar também aquela pessoa que vai sair tacando flecha nos outros toda hora, porque, né, afinal, eu tenho um compromisso com a verdade. A compaixão de verdade é você falar a verdade para o outro. E aí você fala sem muito mensurar a palavra e aquela pessoa não está preparada para ouvir, né? Então, é importante ter esse cuidado, esse comedimento, esse bom senso. O Aí D'Alembert entra a comentou, paciência, né, Bruno? entra Seu a vídeo da paciência. paciência é Exatamente. sensacional, gente. Posso te A- falar? Eu tento ouvir aquilo todos os dias, Aquele aquela aula ensinamento, né? sua. Sim, É, a paciência é uma é, virtude nossa, fundamental. eu acho fundamental. Eu, sinceramente, como me sinto um ser ainda tão pequeno, né? Ainda tão tentando, eu todos os dias eu assisto aquela aula, porque eu acho que ali está tudo, Sim, né? sim. Para É, várias coisas na sua vida, né? Para o serzinho que a gente se sente ainda, é a no grande crescimento que eu base. digo, né? Sim, sim. E o Mas D'Alembert é isso. comentou aqui, obrigado, Cláudio. O D'Alembert Obrigada, comentou, Bruno. concordo, Bruno, lições de Sócrates, Platão, Buda, Confúcio, Lao Tse, entre outras, parecem em essência interligadas. E estão, né? E ainda joguei o Jung aqui também, no meio, também tá interligado aí. Embora muitos junguianos nem percebam. Já vi junguiano aí falando mal de meditação, falando que isso é coisa do Oriente, que o homem ocidental tem um outro tipo de mente, o pessoal nem percebe. Pedro Travou, Bruno. Pelo menos para mim. Kadampa Gelugpa. E acho que, de novo, a conexão tá meio doida aqui, mas estão só repetindo. Os budismos Mahayana eles se diferenciam entre si, né? Tem muitos budismos Mahayanas, muita coisa que é uma Mahayana, o nosso foco e essa linhagem que desemboca na Kadampa Gelugpa. Sobre aprender a silenciar mais, a impressão que eu tenho é que todo iluminado é dono da razão. Saber se calar. Enquanto a gente não consegue essa verdade última, é só um Buda. Então, antes disso, nós estamos longe de chegarmos na verdade. Eu tô travando aqui ainda? Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Ah, ok. Então, mas dá para me ouvir, mais ou menos, aqui. Tá. Vamos Você teria, continuar aqui. você teria que repetir, Bruno. Ah, sim, sobre a verdade. Eu não Deixa eu ver sei se aqui. você falou que travou. Deixa eu ver. Nossa, a conexão hoje tá bem ruim, né? E não era pra estar tão ruim assim, porque não tá chovendo nem nada. Eu tô tentando corrigir aqui a conexão. Deixa eu ver se agora dá uma melhorada. Porque até o modem que eu peguei tá meio ruim. Pronto? Agora eu tô. Vocês estão me ouvindo, não tô travando, né? Não, então. Agora tá bom, Bruno. Que bom. Então, o que eu tava falando é isso, é que basicamente há muitos Mahayana, há muitos budismos que são chamados de Mahayana. O nosso foco aqui é o Mahayana da Índia, os Sutras Mahayana, os Tratados Abhidharma, o aspecto esotérico do Mahayana, né, que é o Vajrayana, e daí por diante a gente foca nesse fluxo desse ensinamento que passa pela linhagem Kadampa e até a Gelugpa no Tibete, né? E esse é o nosso foco aí. Os outros budismos Mahayana
ou os outros budismos que se chamam de Mahayana, né, lá do Japão, etc., a gente não estuda aqui. Então, a- continuando aqui o texto, como então começar essa troca? Como a Erenice tinha falado, isso tem que começar aos poucos, passo a passo. E aqui ele vai retomar aquele ensinamento que nós já vimos bastante aqui. Começamos focando claramente em nossa própria mãe desta vida. Desde o momento em que ela nos carregou em seu ventre, ela cuidou de nós infalivelmente, para que pudéssemos encontrar os ensinamentos do Buda e colocá-los em prática. Mesmo que não fosse a intenção dela, né, foi o que propiciou, né, o fato de termos sido cuidados, alimentados pelas nossas mães, nossos pais, etc., ter tido acesso à educação e tudo mais, né? A sua bondade é, portanto, extremamente grande, não apenas nesta vida, mas desde tempos sem início no samsara. A nossa mãe olhou para nós com olhos de amor, pensou em nós com carinho, protegeu-nos do mal, trouxe-nos benefícios e garantiu o nosso bem-estar. Assim, a sua bondade é realmente muito grande, considerando que aquela que faz tudo isso por nós está agora passando por toda sorte de sofrimentos no samsara. Cultive intensa compaixão. Então, retribua essa compaixão. Pense agora, eu a beneficiarei em troca. Eliminarei tudo o que a prejudica. E o que que a prejudica? Os kleshas, as perturbações. Então, eu eliminarei esses kleshas em mim para poder auxiliá-la a eliminá-los também. Então aqui ele começa, e aqui ele está dando foco realmente, né, pensar na mãe desta vida, ou em alguém, que é uma prática meditativa, ou em alguém que teve esse papel na nossa vida, né? Pode ser na mãe, no pai, pode ser em algum outro parente, em alguma outra pessoa muito próxima. E aí ele se pergunta, e o que a prejudica mesmo? Já que eu quero libertá-la daquilo que a prejudica, é o sofrimento, é dukkha, o sofrimento ou insatisfação, e a sua causa, a vidya, a ignorância. O sofrimento a prejudica diretamente, enquanto a sua causa a prejudica indiretamente, já que o sofrimento é um resultado, é uma consequência de avidya, é uma consequência da ignorância e da forma como vivemos no mundo ignorantemente, agindo de forma ignorante. Portanto, considere que você assume ambos para si, né? Você toma esse sofrimento e essa causa do sofrimento no seu próprio coração. Internaliza esse sofrimento do outro. Assuma todo o sofrimento e a causa do sofrimento presentes na mente dela, para que eles surjam em seu próprio coração. Sinta esse sofrimento, perceba esse sofrimento. Cultive uma forte aspiração para que isso ocorra. Aqui é uma prática de compaixão, né? Você trazer esses seres que sofrem para dentro do seu coração. É uma forma de empatia, é uma forma de compaixão. E o que beneficiaria a sua mãe, né? Já que agora você percebe esse sofrimento dentro dela, no seu coração, o que que lhe traria benefício? Felicidade e virtude. Portanto, sem quaisquer preocupações egoístas, entregue toda a sua felicidade e virtude a ela. Considere que, como resultado, ela acumula imediatamente todas as circunstâncias favoráveis necessárias para a prática do Dharma e é capaz de alcançar o despertar. Gere uma intensa aspiração para que isso ocorra. Então, considere então que cabe você ofertar sua virtude para ela. E como que a gente oferta a nossa virtude para alguém? Se a gente tem alguma virtude, se a gente cultivou alguma virtude do ponto de vista budista. Isso tem a ver com a paramita dana também, com a paramita da generosidade. Pelo exemplo, principalmente, né? Ser um bom exemplo, ser um exemplo de alguém realmente dedicado ao Dharma. É assim que a gente oferta a nossa virtude
para os outros. E assim também como a gente pode decepcionar os outros. Se a gente fala muito do Dharma e não coloca nada em prática, e a nossa conduta diária é totalmente oposta ao que a gente fala, a pessoa vai pensar, isso aí parece aquela pessoa que vai para a igreja no domingo, lá na missa, prega uma coisa e no dia a dia tá lá se envolvendo com todas aquelas 10 ações não virtuosas que a gente viu aqui, né? Então, esse cuidado com a conduta, que tem a ver com a paramita Shila também, que tem a ver com a harmonia, e que se conecta com todas as outras paramitas, na verdade, com todas as outras virtudes. Então, entregue toda essa felicidade para os outros seres, auxilie os outros seres. A Irenice perguntou aqui se essa prática funciona quando ela já faleceu, né? Quando uma pessoa falece, a gente pode fazer práticas, meditações, imaginando essa pessoa rodeada de luz, por exemplo, né? Tem mantras que podem ser usados. Eu sei que é muito de praxe na escola Gelugpa se usar o mantra vinculado a Amitayus, Amitayus ou Amitabha, para que a pessoa tenha uma boa, para que assim a pessoa possa ser, digamos assim, receber uma boa energia nesse processo. Mas pessoas renascem, né? Pessoas não ficam para sempre. E no budismo o renascimento ele é rápido, inclusive. E a gente não sabe muito bem, não consegue mensurar se uma tal pessoa já renasceu ou não. Então, pensar que talvez voltar essa prática para uma outra pessoa que seja muito próxima, né, da sua vida. E para quem é pai e mãe, pode voltar a prática para os filhos também, pode inverter o papel aqui, né? O compromisso que você tem de cuidar com os outros, até porque a gente vê isso muito nesses textos do Lojong. Uma hora você está pensando nos seres como as suas mães e depois você começa, na verdade, a se tornar a mãe desses seres, né? No sentido que você agora vai cuidar desses seres. Muito refletindo o que acontece na vida humana, né? A criança precisa ser cuidada, a criança cresce e depois os idosos vão precisar de cuidados também. E esse é o ciclo, né? O ciclo da vida. Então, mas pensar aqui que essa mãe representa todos os seres e como que então a gente pode ofertar a nossa felicidade, a nossa virtude para os outros seres. Mas para isso a gente tem que ter alguma virtude, né? Para isso a gente tem que praticar alguma virtude, tem que se dedicar à prática das paramitas. Como até a Jane comentou também, a mãe não é a mãe carnal de agora, são todas as mães que não sabemos se ela, aquela pessoa, já foi ou será a nossa mãe, né? Ele até começa no início falando, foque-se na desta vida, mas é para você expandir, porque é aquela ideia de que primeiro você começa talvez a se focar em quem é mais familiar para você, do que se focar em alguém que talvez você tenha muita dificuldade de gerar compaixão por aquela pessoa, ou de alguém com quem você tenha uma relação complicada, ou de alguém que talvez seja muito indiferente para você. Mas aí você vai expandindo até chegar a todos os seres. Aqui ele está indo passo a passo, né? O Jovan perguntou, né? No budismo, o renascimento é o mesmo entendimento da roda do samsara? E s- sim, se a gente renasce, a gente está preso ao samsara, né? Em geral, exceto bodhisattvas que renascem por autonomia, devido ao voto que eles fizeram, devido a esse voto de justamente ajudar os seres. Mas se não, a gente renasce devido ao poder do karma. E esse poder do karma, ele tem tudo a ver com a roda do samsara. Eu já vou passar a palavra, só vou terminar essa parte aqui. E aí a Jane comentou, né? Para quem precisa que seja assim, tem gente que não se dá bem com a sua mãe carnal, né? Com a mãe nessa vida. Tem gente que pode começar a ter problemas, né? Pessoas que tiveram muito problemas com a sua mãe ou com seus pais, etc. Mas pensar em alguém com quem você seja muito próximo, né? Os tibetanos dão esse exemplo porque numa sociedade bem tradicional como a sociedade tibetana, acho que as pessoas não tinham muita opção, né? De não vou me dar bem com a minha família ou eu vou sair daquele papel social que me foi atribuído, né?
As pessoas não tinham muita opção. Mas também para dar muito essa ideia, né? Porque a mãe, simbolicamente, é justamente aquela que se doa. Sempre há esse simbolismo, isso é universal a todas as tradições espirituais. A Erenice está aí na frente de Aryatara, né? Aryatara está acompanhando a reunião junto com a Erenice, né? E a Aryatara também representa esse tipo de virtude, né? Essa compaixão em ação que cuida dos outros. Assim como também na tradição cristã, Maria representa isso. Então, a mãe também é escolhida muito nesse sentido. Deixa eu só ir para o próximo slide aqui, e aí eu passo a palavra, só para a gente não perder a ideia aqui. E aí, então, ele continue. Medite da mesma maneira. Então, vocês veem que agora ele está expandindo, né? A sugestão de início foi foca na sua mãe dessa vida e vai meditando da mesma maneira, considerando o seu pai e as outras pessoas, antes de finalmente estender a prática a todos os seres sencientes. Então, você começa com aquelas pessoas que são mais próximas, e aí você vai expandindo, e aí chega em todos os seres sencientes. Afinal, esses seres sencientes foram sua mãe e seu pai, desde tempos sem início. Eles o beneficiaram imensamente e foram incrivelmente gentis, que também é aquela ideia simbólica de que todos os seres podem ter sido as nossas mães, ou poderão ser as nossas mães, ou os nossos pais no futuro. No entanto, isso é para reforçar, né, o senso de interdependência. No entanto, e de compaixão, claro. Todos aqueles que lhe mostraram tal bondade são agora atormentados por vários sofrimentos no samsara. Medite, portanto, sobre como seria maravilhoso se eles pudessem ser libertados da sua miséria. E de novo tirar o foco do eu, né? Não pensar só na minha própria miséria e pensar na miséria de todos esses cujas vidas foram, são e serão essenciais para que a minha própria vida surja, né? De certa forma, todos os seres são as nossas mães, porque é nessa interconexão profunda que a vida se manifesta. E é nessa interconexão profunda que nós existimos. Assuma e absorva todo o seu sofrimento e deles o seu próprio corpo, posses e ações virtuosas do passado, do presente e do futuro. Considere que, como resultado, eles são felizes e a sua virtude aumenta. Gere uma aspiração ardente para que isso ocorra. Então, de novo, essa ideia de dedicar a virtude para eles, de auxiliar todos os seres. O voto Mahayana aqui. Considere que, como resultado, eles serão mais felizes ainda. E a sua virtude só vai aumentar conforme você auxilia esses seres, porque você está se engajando em ações virtuosas. Isso é bom para o karma de todo mundo. E gere uma aspiração, né? Gere uma aspiração para que todos os seres possam se libertar do sofrimento. Então aqui houve essa expansão na prática. E para que essa troca mental entre eu e outros possa surgir mais facilmente, o texto vai dizer: esses dois devem ser sustentados na respiração. Então, ao expirar, considere que toda a sua felicidade e as suas virtudes vão para os outros, se dirigem para os outros. Muito aquela ideia do Avalokiteshvara, né? A compaixão que se dirige para o mundo e que da sua lágrima então vem Tara, que vai agir no mundo. E ao inspirar, considere que toda a não virtude e sofrimento alheios cheguem até você, para que eles entrem no seu coração, para que você não deixe de perceber o clamor dos outros seres. Por isso que eu estou pensando em Avalokiteshvara, porque ele representa muito isso. Aquele que ouve o clamor de todos os seres. Tem até aquele Avalokiteshvara de 1000 braços, que ele tem um olho em cada uma das suas mãos,
né? Porque aquele olho ele não perde de vista nenhum ser que está sofrendo no samsara. Então, é nós nos tornarmos Avalokiteshvara, é nós realmente conseguirmos ter um coração suficientemente aberto que vai ouvir os outros seres. A gente estava comentando aqui essa ideia, né, de hoje em dia as pessoas querem ter sempre razão, todo mundo quer ter a última palavra, ninguém quer ouvir. O primeiro passo do Dharma é o ouvir os ensinamentos, mas também, até para que haja compaixão, é necessário ouvir o sofrimento dos outros seres, perceber que há outros que sofrem além de nós. E isso é para diminuir o poder do nosso eu, para diminuir o poder da ignorância. E assim também para agir em prol desses outros seres, né? Para gerar as virtudes necessárias. E isso é a aspiração bodhicitta, que pode virar um engajamento, pode virar uma bodhicitta na prática, se buscarmos nos engajar nas virtudes, nas paramitas. Diga, Cláudia. Queria só tirar uma dúvida quando alguém perguntou, né, e se a mãe tiver falecido. Uhum. Aí você falou que existe, acho que uma parte aí do budismo que faz uma meditação em uma luz em volta da pessoa. Mas assim, o que eu entendo do que você falou é que tem muito isso, né? É como se, por exemplo, você perdeu uma pessoa e você vai meditar em cima dessa pessoa, mas de certa forma ela não existe mais, né? Ela vai reencarnar, ela vai ser uma outra pessoa, outro. Então, assim, isso não faz muito sentido no budismo, faz? Faz e não Você faz, né? mentalizar uma pessoa que já foi, por exemplo, existem algumas religiões que, Uhum, né, que faz, como se você jogasse luz para, sei lá, acho que no espiritismo, por exemplo, não sei, kardecismo, também nunca uhum. estudei, estou dando um chute. Não, é uma boa Mas, assim, o pergunta. que eu entendo E não faz muito sentido, né? faz sentido, porque. Travou, Bruno. Ah, vou. Não, de algum. Aí, acho que eu caí aqui. Opa, acho que eu tinha Caiu, caído. Bruno. Caí. Não deu para ouvir nada, você vai ter que repetir tudo de novo. A conexão hoje tá péssima. Então eu vou repetir aqui. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa também, a Marina, a Jane e a Irenice me ajudam aqui também. Então. Mas faz sentido, porque quando uma pessoa, logo depois que ela morre, ela ainda tá muito próxima daquela vida passada, né? Ainda há uma ligação muito forte com aquela personalidade da vida que morreu. E mesmo que ela assuma uma nova personalidade na próxima vida, ela vai assumir, porque a personalidade ela não é fixa, ainda assim, essa pessoa que vai renascer ou reencarnar, ela tem os seus vínculos kármicos, né? Nós temos vínculos kármicos com as pessoas. E geralmente, quando a gente é filho de alguém, ou muito amigo de alguém numa vida, aquelas amizades que vêm de uma forma forte, duram bastante para toda a vida, né? Vínculos muito fortes que a gente tem com as pessoas, são vínculos que já foram cultivados em vidas anteriores. Claro que numa outra roupagem, né? Eram outras personalidades, outros papéis que estávamos exercendo. Mas nesse processo pós-morte, que a pessoa ela vai para o bardo, né, esse período intermediário entre uma vida e outra, ela está no momento de rever toda a sua vida passada, né, toda essa vida que acabou. Então é um processo em que os textos eles recomendam que se as pessoas puderem entoar mantras, puderem fazer boas visualizações, meio que para mandar um apoio para aquela pessoa, do tipo, você está indo, mas a gente está aqui, né, e a gente, de certa forma, tá torcendo por você daqui. Hum. Falando de um jeito bem simplista, né? A gente tá aqui, tá torcendo por você, né? Não se preocupa. Segue em frente. Pode ir que a gente tá aqui
e a gente entende que você veio nos visitar e agora você partiu. E a gente se reencontra depois, né? Em algum outro momento, em alguma outra roupagem. Porque essa é muito a ideia budista. E eu lembro que foi a Marina que comentou sobre isso, quando a gente estava estudando um outro texto budista numa outra reunião do Instituto Garba, né? Pensar nas pessoas como pessoas que estão fazendo. É como se a nossa vida é uma casa e a gente vai recebendo a visita dessas pessoas que depois partem. E numa próxima vida a gente vai ser uma outra casa, né? Seremos uma outra casa e receberemos de novo essas pessoas, mas de uma outra forma, né? Num outro papel. Talvez essa pessoa que tenha sido um grande amigo, na próxima vida será um filho nosso. Talvez essa pessoa que foi foi uma mãe, será uma amiga, e daí por diante. Mas a questão é como cultivar esses vínculos e como, mesmo depois que a pessoa morreu, ter bons pensamentos em relação a essas pessoas, o que sutilmente também vai afetá-las, né? O karma mental, afetá-las assim, não é que vai mudar o karma delas nem nada, mas dá um apoio, né? Dá um amparo para todo esse processo. E eu ainda estou para fazer uma reunião sobre essa questão do pós-morte no budismo, né? Do Ah, bardo. queria muito, Bruno. Coisa que a Irenice Queria muito. vive pedindo já há muito tempo. Uma hora a gente vai Eu ver tenho também sobre esse muita assunto, dúvida com né? relação a isso. Mas pensar que a gente gera vínculos kármicos e esses vínculos, eles são os nossos samskaras, né? São tendências e esses vínculos Mas assim, os então se nossos refazem. eus, nunca mais, né? Não, não vai ser aquela Segundo, mesma pessoa. Não, isso não. Não é aquela mesma personalidade, né? Aquela mesma pessoa, aquele mesmo corpo, aquela mesma aparência. Vai ser uma outra. Vai ser diferente. Mas aí vem a questão budista. Você não tinha me perguntado que da existência e não existência, que as coisas simultaneamente existem e não existem, nem existem nem não existem? ai, Bruno, Aí a gente entra na questão budista. Eu sou o mesmo e não sou o mesmo que eu fui ontem, que eu fui na minha infância e que eu fui 1000 anos atrás. eu acho o seu exemplo da infância muito perfeito, né? Porque realmente a gente tem Uhum. assim, a gente não parece aquela pessoa na infância, né? Como se você Sim, tivesse uma vaga lembrança de um outro momento, assim, sei lá, você não exato. reconhece muito aquela criança, né? Aquela, eu, né, também estou falando a gente, mas Exato. a E sensação, né? a Jane até fez um comentário legal aqui, mas aquelas características mais fortes, né, aquilo que a gente alimentou mais ao longo da nossa vida, elas permanecem, de certa forma. Por isso que eu falei, eu sou o mesmo, mas não sou o mesmo. É que nem quando a gente é criança, a gente tem umas manias de adulto que se a gente voltar lá na infância, a gente se identifica. Mas não dá pra dizer que eu sou aquela mesma pessoa É, de quando eu tinha 10 anos de idade. é como Alguns se fosse uma traços outra daquilo pessoa. é, alguns traços permanecem, né? Dá para identificar que tem um contínuo ali, que tem uma continuidade ali, né? Tem um fio ali, um fluxo ali, mas ao mesmo tempo não é exatamente igual, né? Por isso eu gosto muito da imagem do fluxo, que o budismo usa muito, porque o rio vai passando e onde você vê o rio numa determinada região não é igual aonde ele estava antes, né? As águas vão desembocando por aí. Mas então agora a gente vai para a parte da pós-meditação, porque o que a gente viu aqui, como eu tinha dito, tinha sido aquele primeiro aspecto, né? Agora a gente vai para pós e já estamos quase no final, na verdade. Hoje foram poucos slides, porque eu queria só fechar essa parte do número 2, né? O segundo ponto Lojong, para na próxima reunião a gente entrar no terceiro ponto. Então, no que diz respeito à pós-meditação, o texto raiz diz três objetos, três venenos, olha aqui a questão dos venenos, né? E três fontes de virtude, com base nos três tipos de objetos, agradáveis, desagradáveis e neutros. Isso é em relação, quando eu falo objeto aqui, é em relação a como a gente se relaciona com os fenômenos no mundo. Pode ser coisas, pode ser pessoas também. Tem aquela pessoa que pra gente é agradável, é legal, aquela pessoa que a gente não gosta, e aquela pessoa que não cheira nem fede. Experimentamos as três perturbações, porque isso é resultado de três perturbações também: o apego,
a aversão e a apatia. Eu sofri um pouco para traduzir essa palavra, porque em inglês estava uma indiferença tola, uma indiferença estúpida. Eu fui para a palavra apatia. Apatia em grego, apatheia, no contexto de filósofos gregos, do estoicismo, significa outra coisa, significa desapego. É uma palavra boa, aquele desapego corretamente entendido. Mas aqui eu estou usando apatia como a gente entende no português mesmo, no sentido, né, de que eu estou embotado e eu estou realmente apático, né? Eu não consigo perceber o sofrimento ao meu redor, eu não presto atenção nas coisas ao meu redor, eu estou como um zumbi, né? Aquela ideia que tem a ver com letargia também, uma diferença letárgica. Então, há muitos seres que experimentam esses três venenos com base nos três tipos de objetos. Então, aqui consideramos o que assumimos todos os seus três venenos. Então, no sentido de você assumir os venenos dos seres, e como resultado, eles ganham a tripla virtude de não terem apego, aversão e apatia. Como assim? Eu assumi os venenos e agora eles não têm mais esses venenos? Agora eu transmutei esses venenos, né? E as virtudes aqui são só o contrário. Qual é o contrário do apego? É o desapego. Qual é o contrário da aversão? Ele dá só no negativo, a não aversão, né? Você não ter aversão. E qual é o contrário da apatia? É a ausência dessa apatia, é a empatia. A gente pode pensar, né? A compaixão, ter uma plena atenção também. O apego, o desapego e tanto a aversão quanto a apatia vão estar ligadas tanto com a compaixão, com a empatia. E ele vai falar da plena atenção mais adiante. Então, é basicamente você ajudar esses seres a superarem esses três venenos, né? Por isso que você os toma para si. Você vai perceber isso e você então vai tentar ensinar os seres a não terem mais isso, vai mostrar o caminho. Mas aí vem aquela questão, para mostrar esse caminho, você também tem que trilhar esse caminho. Senão você tá, tá só mostrando algo que não vai convencer os outros. Se não demonstrou efeitos em você mesmo, em si mesmo, né? Mas reforçando essa ideia, e alguém perguntou aqui no chat se essa é a prática de Tonglen. Tonglen significa trocar eu por outros. Então, essa prática de que eu assumo o veneno do outro e eu devolvo a virtude. Num certo sentido, isso é Tonglen. Há umas práticas meditativas de Tonglen que é realmente você visualiza uma pessoa doente, você visualiza ela entrando no seu coração e ela saindo curada, por exemplo. Né? Você pega uma pessoa específica. Eu pego aquela pessoa que eu conheço e eu imagino ela entrando no meu coração e ela sendo purificada e aí ela saindo do meu coração purificada. É uma prática meditativa que a gente vê nos livros, mas que não é recomendada que se faça. Principalmente pessoas como nós, né? Pessoas que estão numa vida normal, pessoas que não são bodhisattvas elevados nem nada, porque a gente está trabalhando aqui no campo mental. E a gente pode trazer essa pessoa para nós e acaba para dentro de nós e polui essa pessoa com a nossa própria energia que já está poluída. E ao mesmo tempo também a gente se polui com as poluições alheias. Então não é bom fazer esse tipo de prática tão literalmente, como alguns textos vão recomendar. Textos budistas às vezes recomendam coisas que não são recomendáveis, né? Esse é só um exemplo aqui, que só alguém muito avançado poderia fazer algo desse tipo, né? E mesmo um bodhisattva elevado, como eles têm uma compaixão impessoal, eu também não imagino eles visualizando uma pessoa específica. Eu vou beneficiar aquela e não vou beneficiar a outra. Talvez em contextos muito, muito particulares, né? Mas geralmente não é algo que vai ser feito. Então, o ideal é visualizar todos os seres. Visualiza todos os seres e a partir daí imagina que todos esses seres estão rodeados por luz. Visualiza o planeta, visualiza todos os seres, visualiza o planeta, deixa o planeta entrar no seu coração, porque aí já é uma meditação impessoal. Você não está tentando se
se misturar com o campo mental de alguém especificamente. E imagina o planeta saindo do seu coração rodeado por luz. Imagina o planeta sendo libertado desses três venenos. E como você está no planeta, você também se imagina como parte disso, né? Se libertando do veneno do apego, da aversão e desse tipo de apatia aqui que é falada no texto. E o texto raiz ele aconselha, então, como estimular a plena atenção, porque para ter tudo isso tem que ter plena atenção. A mente tem que estar bem estabilizada. Se a mente não está estável, se ela está sempre perturbada a todo momento, se ela não consegue alcançar um estado mínimo de serenidade, então a mente não consegue ir muito longe. E por mais que a gente pense em bodhicitta, ora tá pensando em bodhicitta, ora quer esganar o coleguinha do lado. Então a nossa mente fica caótica. Para estimular a plena atenção, para que haja essa estabilidade, para que haja essa contínua lembrança dessa meta, essa contínua lembrança desse estado mental, da busca por esse estado mental, é recomendado então treinar aplicando frases de efeito, né, que até em inglês está os slogans. Buscar esses slogans, essas frases de efeito. Isso significa que devemos recitar que todas as ações negativas e sofrimentos dos seres amadureçam em mim, que toda a minha felicidade e virtude amadureçam nos outros seres. Então, para reforçar esse ponto do Lojong, né, que eu esteja disposto a seguir o caminho dos bodhisattvas, com todos os testes, dificuldades e tribulações que isso implicam. Porque quando se fala em que esse karma possa amadurecer em mim, de fato, o caminho ele vai fazer com que o karma amadureça, com que o karma acelere, se a pessoa se aprofundar nesse caminho. E que toda a minha felicidade e virtude amadureçam nos outros seres, que os frutos desse esforço, dessa busca, possam amadurecer nos outros seres, que eu possa auxiliar os outros seres ainda mais. Com isso, devemos sentir uma resolução intensa. E aí também vem um problema. Se a gente diz essas frases muito de uma forma apenas protocolar e não tem essa resolução intensa dentro de nós, acaba não sendo uma coisa muito sincera, né? Então, às vezes é bom começar por aquilo que soa mais sincero para nós, né? Que todos os seres possam se libertar do sofrimento. Espero que isso, pelo menos, seja um pensamento sincero dentro de nós. E para que possamos assumir o sofrimento dos outros sobre nós mesmos, o texto raiz diz: comece o processo de carregar o seu próprio sofrimento. E aí o Togsmed Zangpo vai explicar o que significa carregar o seu próprio sofrimento. Antes de você assumir o sofrimento do outro, primeiro, assuma o seu sofrimento, o nosso sofrimento futuro no presente. O que é assumir o sofrimento futuro no presente? É cuidar do karma, é cuidar das ações. É primeiro, então, de novo aquele ponto, renunciar às ações não virtuosas, é sabendo que as minhas ações agora, elas vão me levar para determinadas direções no futuro. Então, tudo aquilo que a gente vê sobre o cuidado com essa vida, com a preciosa vida humana agora, para que a gente continue a ter renascimentos humanos nas vidas seguintes. E para que a gente continue também tendo acesso ao Dharma, tendo aquelas condições favoráveis. Tempo livre, um nascimento humano, tempo livre, condições que nos permitam ter acesso ao Dharma, nascer numa região do planeta em que o Dharma esteja disponível, nascer numa região do planeta em que teremos vínculos com outras pessoas que também buscam o Dharma, nascer numa região em que o Dharma esteja disponível, que eu tenha tempo para praticar o Dharma. E tudo isso depende de mérito. E como que eu gero mérito? Desenvolvendo as virtudes, cultivando as virtudes. Então, esse assumir o nosso próprio sofrimento futuro no presente significa eu tenho que tomar cuidado para onde eu estou indo, já que eu estou no samsara, e o samsara não é confiável, eu tenho que tentar
ter o mínimo de direcionamento aqui. Então, eu vou me dedicar à prática das virtudes e buscar não praticar a não virtude, buscar não praticar as ações que causam danos aos outros seres. É uma lógica bem simples aqui, na verdade, né? Bem papum. A questão é o colocar em prática que é sempre o mais difícil. Para quem acompanha os estudos da Alaya, vocês veem, esses textos aqui, eles são muito mais simples, né? Mas a prática é que é o grande desafio aqui. Então, seremos capazes assim de assumir até mesmo a miséria dos outros, uma vez que a gente assume esse compromisso e entende que é um caminho que vai ter testes, que vai ter sofrimento. Mas assumindo esse tipo de compromisso, o voto do Bodhisattva, e nos qualificando. E a gente se qualifica por meio do mérito, se qualifica por meio do estudo, por meio da meditação, por meio de uma vida voltada para essa prática espiritual. E a prática espiritual ela se dá pelo cultivo das virtudes e pela meditação e pela reflexão. Então, assim, seremos capazes de assumir o sofrimento dos outros, porque agora estamos cuidando do nosso. É aquela velha história do avião, né? Quando tem aquela emergência, primeiro você coloca a sua máscara, depois você coloca a máscara na cara do outro,